Olá, boa tarde a todos. Vou passar aqui um exercício de samba, né, que eu vi em uma live semana passada do baterista Jorge Casagrande. Eu até mandei mensagem para ele conversando a respeito do exercício, né, e aí ele passa esse exercício deslocando a mão direita, né. Ele faz uma base bem simples, mas da forma que ele desloca a mão direita, fica parecendo que é algo mais, não tão complexo, mas que está fora do tempo, né. A base do ritmo dele seria essa. Ele tem uma base em colcheia com a mão direita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. O bumbo de samba. E a frase na mão esquerda de teleco-teco. Então, nada demais, um ritmo simples, né, básico. Uma condução que é muito comum dentro de rock and roll, dentro de funk, né, dentro da música brasileira também, do baião, shot, é possível fazer isso. Só que o que ele faz? Ele desloca essa condução em colcheia e ele toca, ao invés de tocar em uma peça só, ele toca em 3 peças. Então você está fazendo 1, 2, 3, 4, ele faz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Então isso cria uma ilusão, né? Quem ouve parece que você está tocando talvez uma tercina, não é? Ou então você está fazendo um 3x8, enquanto você está fazendo um 4x4 no restante, você está fazendo 3x8. Mas não é isso, você continua conduzindo em colcheia, 3 e 4. Só que ao invés de ser uma peça só, você deslocou essa sua condução para 3 peças. Você faz essa triangulação aqui, né? E aí para você voltar, olha que eu começo o tempo 1 aqui. No segundo compasso, o tempo 1 vai estar no surdo. No terceiro compasso, o tempo 1 vai estar no tom 2. E aí depois volta. Então eu preciso de 3 compassos quaternários para que o ciclo se feche, né? Então eu vou tocar aqui um pouco para mostrar. Vou primeiro fazer com a base como ele fez, a base com a mão fixa no prato, depois com as 3 possibilidades. Deslocando para as 3 peças, né? Então isso cria uma intenção, né, dá uma impressão de que eu estou fazendo algo talvez fora do tempo, né, para que se a banda que você estiver tocando não estiver atenta, não estiver ciente de que você vai fazer, pode atrapalhar a banda toda, né, mas dá uma ideia de deslocamento, né, dá uma ideia de que eu sinto como se estivesse fora do tempo, tivesse alguma coisa em comum, mas é o mesmo ritmo, é a mesma ideia. Um pouco mais. Eu só desloquei para 3 peças. Eu posso fazer isso também pensando em 5 peças. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho a ajuda de um tamborizinho aqui para sair da mão da caixa. Então, basicamente isso, né? É uma coisa simples, mas você desloca a sua condução, você continua dentro do mesmo ritmo, mas desloca a sua condução para outras peças e cria essa ilusão de como se você estivesse tocando, né? Na realidade você está dentro de um pulso par, né? 1, 2, 3,
eu faço em 3, por exemplo, eu caio no ímpar, né? Então é uma ideia de um par sobre um ímpar, né? Por exemplo, alguma coisa mais ou menos assim. E aí cria essa ilusão de como se você estivesse fora do tempo. Mesma coisa com 5, né? 5 também é ímpar, então você cria uma ideia. E os tempos estão sempre em lugares diferentes. Então eu começo o tempo 1 aqui, depois do tempo 1 passa para a caixa, depois passa para o surdo, passa para o tom 2, passa para um... Depois de 5 compassos quaternários, é que o 1 volta para o prato de condução. Então são exercícios que mudam um pouco a rotina, mudam um pouco a monotonia às vezes. Não é que você vai tocar o tempo todo assim, mas no meio de uma música, num refrão, ou no intervalo de uma música, no meio de uma música, você pode fazer uma coisa dessa, criar a banda toda ciente do que você está fazendo, criar essas intenções, né, esses deslocamentos, essa ilusões rítmicas, e aí chama a atenção do público, né? Sai um pouco do quadradinho, né, que eu falo sempre com o Yuri, sai um pouco do quadrado e parte com uma coisa um pouco mais interessante, né, para a banda, para quem está ouvindo, para todo mundo. São coisas simples, né? A base é uma coisa simples, mas cria uma intenção, né? Um ambiente interessante, né? Então é isso aí, deslocando, estudando aqui, fazendo essas bobagens que eu sempre faço. Valeu aí, pessoal. Até a próxima.